Olá, tudo bem? Aqui é Roberto e nós estamos nessa série de áudios respondendo algumas perguntas dos nossos assinantes, pessoas que acessam o nosso site ou o canal do YouTube e fazem algum tipo de questionamento. Neste áudio eu vou falar exatamente sobre o questionamento de um dos nossos assinantes que fez a seguinte pergunta: qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para iniciar a minha jornada rumo à eleição ao cargo de vereador? Olha, responder essa pergunta é muito simples, porém, talvez devido à simplicidade, ela tem sido negligenciada por muitas pessoas, porque muitos candidatos às vezes cometem erros básicos, simples, porque simplesmente não responderam prioritariamente a essa pergunta. Qual é a primeira coisa que você, que é candidato a vereador nas próximas eleições, precisa fazer? Olha, a primeira coisa é você criar em você uma mentalidade política. Você precisa ter uma mentalidade política para você tomar uma decisão pessoal. Veja você, a resposta para essa pergunta compreende duas fases distintas. Primeiro, você criar uma mentalidade política. Segundo, você tomar uma decisão pessoal que vai ser candidato nas próximas eleições. O que vem a ser, então, a mentalidade política? A mentalidade política é como você enxerga a política. É como você enxerga a política. Quais são as suas diretrizes? Quais são as suas linhas de pensamentos? O que você defende? Quais são os partidos que têm alinhamento às suas propostas? Quais são as suas propostas diante das dificuldades da sua comunidade? Qual é a posição que você vai ficar em relação ao atual prefeito? Vai ser oposição? Vai ser situação? Vai apoiá-lo ou não vai apoiá-lo? A mentalidade política é exatamente um conceito básico que você precisa ter para poder definir a sua linha de raciocínio. Sem a mentalidade política, você começa fazendo uma ação social, achando que essa ação social é uma ação política. A ação social é um trabalho que você pode fazer perante a sua comunidade, com o intuito ou não de almejar um cargo político. Já uma ação política é um projeto feito exatamente para levá-los até a Câmara de Vereadores ou então até a Prefeitura, que são os nossos casos em análise. Então você precisa ter essa mentalidade política, saber qual é a sua linha. A outra coisa que você precisa ter é exatamente você tomar uma decisão pessoal. Ou seja, você precisa deixar bastante claro, principalmente para você mesmo, que você vai ser candidato. Algumas pessoas têm algumas dificuldades porque quando são questionadas se serão candidatas a vereadores ou não, elas dizem simplesmente que estão pensando, eu estou ainda pensando, eu estou ainda avaliando, eu ainda não fiz uma análise da situação. Talvez você não pode ter essa decisão, você não pode ter essa postura de indecisão. Se porventura alguém procurar você e você já tem uma mentalidade política formada e questionar se você vai ser candidato, você deve dizer que você tem um projeto de ser candidato, mas até o momento você ainda não se decidiu se vai ser candidato ou não. Você tem um projeto. Então, por que você tem que dizer que tem um projeto? Porque o projeto faz com que as pessoas percebam que você já tenha uma proposta preparada, você já tem algo a apresentar. Se você fala que está apenas pensando, passa a ideia que você ainda não se decidiu. Olha, no momento em que você decide que você vai ser candidato, mesmo não podendo ainda dizer que é candidato por causa da legislação eleitoral do Brasil, você já deve começar a passar uma imagem de que você realmente pretende ser candidato. Alguns especialistas divergem sobre esse tema e dizem que você só deve lançar a sua campanha quando você estiver com o seu projeto pronto, com as suas propostas prontas. Mas se você for olhar para os políticos que estão aí no cenário brasileiro,
eles sempre estão em campanha. Então você tem de fazer a mesma coisa. Você tem de agir, tem de se preparar para que você esteja em campanha 24 horas por dia, todos os dias. Mesmo que você não possa, como eu citei, por força de lei, dizer que ainda é candidato. Então, são esses dois pontos. Você precisa ter uma mentalidade política, que é a linha que você vai seguir, e você precisa tomar uma decisão pessoal, clara, sobre a sua proposta de ser candidato nas próximas eleições. Se você não tiver uma mentalidade política, você vai ter uma certa dificuldade para alinhar, primeiro, os seus possíveis eleitores, porque eles não sabem qual é a corrente de pensamento que você tem, ou então a bandeira que você defende, e também pode até ter uma dificuldade por conta do partido político que porventura você venha escolher já na fase de filiação, e esse partido não tenha nada a ver com o que você andou pregando, fazendo, agindo, etc. O outro aspecto é se você não tiver tomado uma decisão pessoal de ser candidato, isso passa para as pessoas uma insegurança, e essa procrastinação, esse fato de você ficar adiando a decisão, enfraquece a sua imagem perante ao seu possível eleitorado. Então, a resposta é simples e é dessa forma. Você precisa ter uma mentalidade política bem clara e definida, e você precisa ter uma decisão pessoal. Eu acredito que esse é o caminho para você tomar a primeira atitude rumo à sua vitória nas próximas eleições. Ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade.